Para quem acompanha bons autores, bons influenciadores e estudos científicos relacionados a investimento, já sabe que trade, especialmente day trade, análise técnica, nada disso tem o poder, assim, uma condição robusta de te gerar alfa. Basicamente, mal gera lucro, lucro bruto, muito menos alfa. Alfa significa o lucro acima do mercado. Então, digamos, se o Ibovespa subiu 10% no ano, o alfa seria se a sua carteira subiu acima disso, subiu 11, 12. Então, o alfa seria esse 1, 2, X% a mais acima da média do mercado. E, como a gente vê por aí diversas vezes, esse tipo de estratégia, que infelizmente são as estratégias que a gente mais vê por aí, são as que mais chamam a atenção, as que têm as narrativas mais sedutoras, mas elas não geram esse alfa quando geram algum lucro, né? Geralmente, quando você investe com uma frequência muito alta, você acaba pagando muitas taxas, muita corretagem, você acaba ficando muito preso no mercado, muito emocionado, e você acaba não conseguindo nem atingir a média do mercado, que é algo que muitos profissionais já não conseguem com consistência. Imagina a gente que é um investidor pessoa física. Mas, como eu sempre falo, existem outras maneiras, um pouco mais, não escondidas, mas exigem um pouco mais de cavucar aí nas informações que tem, para a gente tentar conseguir gerar esse alfa, esse lucro acima da média do mercado. Lógico, não existe nada infalível. Se existisse, quem descobriu já estaria rico, ou essa questão já teria sido perdida, porque se você descobre uma coisa, o resto do mercado vai tentar se antecipar a você nessa coisa que você descobriu. Isso é algo que eu vou falar um pouco mais daqui a pouco, quando eu falar das coisas que funcionam no mercado para a gente gerar alfa. Geralmente, se você então sai da análise técnica, a gente vai para análise fundamentalista e análise quant, que são duas análises, dois tipos de análise que eu acho mais interessantes, têm melhores, tem um histórico melhor, e eu já fiz um vídeo sobre isso, tá aqui no canal se você quiser ver. Mas significa basicamente você analisar as ações utilizando os números dos balanços dela ou utilizando uma análise histórica, vendo o que aconteceu no passado e tentando replicar aquilo. E lógico, a análise fundamentalista é a análise do Warren Buffett, por exemplo, que é algo que não dá para falar que não tem sucesso, apesar das pessoas acharem que é uma coisa e na verdade é um pouco mais complexo o jeito que o Warren Buffett investiu na vida dele. Mas no final das contas é isso, você analisar uma empresa, ver se ela é boa, se ela está com um preço bom e assim você investir nela. Porque a coisa fundamental dessa visão do Warren Buffett, a visão fundamentalista, que também é algo importante para a visão quant, em algumas partes da visão quant, é que uma ação, você tem que sempre lembrar que uma ação é um pedaço de uma empresa. E quando você compra uma ação, você está se tornando sócio daquela empresa. E só de você pensar nisso, você já vai conseguir sair de muita furada. Porque, por exemplo, o caso das lojas americanas. Mesmo que tenha sido fraude, se você tivesse olhado rapidamente o balanço das lojas americanas, você não ia querer se tornar sócio daquela empresa nem se te pagassem, porque ela já estava dando muito prejuízo fazia tempo. Por que que você vai ser sócio de uma empresa assim? Então, essa é uma questão importante. A ação, ela equivale a um pedaço da empresa e quando você compra, você se torna sócio. E o que que faz o valor dessa ação subir? Basicamente, é uma empresa que ela tem lucro e perspectiva de ter lucros no futuro. Na verdade, é mais a perspectiva de lucros futuros, mas se ela já tem lucro no presente, isso ajuda. Então a questão é essa: você é dono de uma propriedade, e se a expectativa geral do mercado que aquilo vai gerar mais dinheiro, que aquilo vai ser mais valioso no futuro, aquele pedaço que você tem aumenta de valor, é claro. Então, essa é a questão. Como que você decide qual que ação é boa, qual ação que vai valer mais no futuro, qual empresa que vai lucrar mais no futuro? Você pode fazer todo tipo de análise de crescimento, mas acaba sendo uma análise muito subjetiva. Essa é a parte que eu não gosto da análise fundamentalista. Por exemplo, a Uber, que deu o primeiro lucro agora, acho que nesse último trimestre, foi a primeira vez que a Uber deu lucro na história da empresa, que tem 10 anos, pelo menos 10 anos. E, obviamente, a ação da Uber não era zero até esse último trimestre. A ação da Uber teve suas altas, suas quedas, mas aí, como eu falei, é uma análise subjetiva. Quem viu a empresa falou: essa empresa é boa, essa empresa está expandindo, essa empresa tem o potencial de gerar lucro e ser muito mais valiosa do que ela é.
E aí as pessoas entraram nisso e agora realmente estamos tendo lucro. Não é o tipo de análise que eu gosto, mas é algo que se você gosta, você já, com essa visão, já te ajuda um pouco mais a decidir qual empresa tem essa perspectiva. Mas outras análises que eu gosto, que eu acho mais interessantes, eu vou falar um pouco sobre cada uma delas e você pode se aprofundar em qual você achar melhor. E, claro, ao longo do tempo eu vou fazendo vídeos sobre cada uma especificamente. Eu comecei nesse caminho mais fundamentalista, especialmente quant, quando eu vi o livro A Fórmula Mágica, do Joel Greenblatt, que era um gestor de fundo nos anos 80, 90, e o fundo dele teve uma performance incrível. Então, depois que ele saiu desse fundo, ele escreveu esse livro falando como que ele escolhia as empresas. E essa fórmula mágica é simplesmente um jeito matemático, tirando do balanço das empresas as informações, de ele saber quais empresas dão mais lucro com o menor investimento possível e quais dessas empresas estão com preço não muito alto. São dois fatores importantes que você junta e ele dá o ranking da fórmula mágica. E você tem diversas maneiras de ver se o preço da ação está alto ou não. Por exemplo, o preço-lucro, que provavelmente é o indicador mais famoso que tem, ou o preço sobre o valor patrimonial. E isso é algo, é importante, mas é algo que ao longo do tempo foi perdendo um pouco a capacidade de prever retornos futuros. O que eu acho mais interessante da fórmula mágica, que até hoje ainda tem alguns bons indícios que funciona, é a parte que ele diz que é o retorno sobre o capital investido, ou ROIC, a sigla em inglês, que é um cálculo que você faz para você ver quanto dinheiro as pessoas investiram para fazer aquela empresa e quanto lucro aquela empresa está gerando em retorno. E com isso você pode ver, eu até sugiro que você entre em sites como Status Invest, Investidor 10, sites desse tipo, e você procure o ROIC, ou você pode usar também o ROE, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, ou ROA, que é o retorno sobre ativos. Todos esses indicadores são maneiras de ver o quanto lucro a empresa gera com aquilo que foi investido nela. E a tese é que, no longo prazo, o seu retorno investindo naquela empresa vai se aproximar desse número. Então, se a empresa dá um retorno sobre capital de mais ou menos 10% ao ano, mesmo que você pegue ela no topo esse ano, você compre ela num preço ruim, daqui a 10, 20, 30 anos, o seu retorno vai se aproximar daquele retorno sobre o capital investido. Lógico, se aquela empresa continuar sendo gerida de uma boa forma, se os produtos dela continuarem relevantes e ela mantiver mais ou menos aquele número. Mas esse é um indicador muito interessante para você ver quando você vai investir numa empresa. Inclusive, quando os juros estão altos, a bolsa cai porque tem muitas empresas que não conseguem ter um retorno tão bom quanto a renda fixa. Isso tanto aqui quanto nos Estados Unidos agora, que a renda fixa deles está dando mais ou menos 5% ao ano. Tem muitas empresas que não conseguem gerar isso de lucros. Então é mais fácil investir na renda fixa sem risco. Outro indicador que eu acho bem interessante, que eu estou vendo muita coisa a respeito, mas ainda não é tão comum de se ver, especialmente no Brasil. Mas mesmo lá fora é até difícil de achar esse indicador, esse número, que é o preço sobre o free cash flow, que é o fluxo de capital livre, que é um jeito diferente e é um jeito contabilmente melhor de você ver quanto dinheiro uma empresa está gerando para o preço atual dela. É um jeito de você ver se o preço da ação está barato comparando com quanto de capital que ela está girando no caixa dela. E isso é um pouco melhor do que lucro, porque muitas vezes as empresas maquiam os lucros por questões tributárias ou por qualquer questão que seja, mas geralmente tributária. As empresas podem fazer umas manobras contábeis para o lucro não ficar tão grande e assim pagarem menos impostos. Mas é muito mais difícil você esconder esse fluxo de caixa livre. E esse é um indicador muito importante, porque se uma empresa ela está gerando sempre muito capital livre, significa que ela já pagou as dívidas, ela pagou os investimentos que ela tinha que fazer e ela está gerando esse dinheiro livre. Muitas vezes isso retorna para os investidores como dividendo, ou às vezes a empresa recompra as ações, ou investe em pesquisa, investe em marketing, investe em recursos humanos, e aí, lógico, a empresa entra numa espiral positiva, sempre gerando mais dinheiro. Esse é um indicador muito interessante que eu recomendo ver, fazer um ranking, se você conseguir achar. No Brasil, eu não lembro de cabeça de site, se eu achar, eu coloco aqui. Eu acho que o Status Invest talvez tenha o preço sobre fluxo de caixa, de capital livre. Fluxo de caixa livre, desculpa. Mas é algo importante para você dar uma olhada, ver se essa empresa está gerando capital ou o contrário, que é
um indicador ruim. Se essa empresa, mesmo que ela gere lucro contábil, ela não tem dinheiro livre no caixa dela. Isso, ainda mais na época que a gente está hoje, que tem crise para tudo quanto é lado, a gente quer empresas que tenham capital livre para, caso aconteça alguma coisa, ou uma oportunidade, ou alguma coisa ruim, essa empresa tenha dinheiro livre para se manter operando normalmente. Então, esse é um indicador bem importante e que foi demonstrado que as empresas com preço sobre fluxo de capital livre, né, menor, positivo, mas menor, ou seja, o preço está barato com relação ao fluxo de caixa livre, são empresas que tendem a se valorizar muito. E, como eu disse, também lucros constantes e crescentes também é algo muito importante, especialmente crescente, porque, como eu disse, o preço da ação ela é basicamente a expectativa do mercado daquela empresa. E nada melhor do que, apesar de que resultado passado não é garantia de resultado futuro, mas se uma empresa está há 5, 10, 20 anos com o lucro dela crescendo, é muito provável que ano que vem, daqui a 5 anos, ela continue com esses lucros crescendo. Então, isso também é um indicador interessante de se ver. Outra questão importante, beta baixo. Alfa eu já falei, é o tanto de lucro acima da média do mercado. E o beta, ele tem a ver com a volatilidade, o quanto que aquele ativo varia com relação ao mercado. Então, um beta de 1 significa que aquela ação ela varia exatamente a mesma coisa que a média do mercado. Então, se o índice Bovespa varia 5% para cima ou para baixo, essa ação costuma variar também 5% na mesma direção. Um beta acima de 1 significa que é uma ação mais volátil. Então, no mesmo exemplo de 5%, essa ação variaria 10% para cima ou para baixo, né, na mesma direção. E um beta baixo significa que é uma empresa muito menos volátil, significa geralmente uma empresa bem mais estável, que tem lucros constantes, que não tem muita variação conforme o mercado externo, é uma empresa mais sólida. Então ela varia menos do que a média do mercado. E existe também o beta negativo, ou seja, é algo que se move ao contrário da média do mercado. Isso é bem mais difícil, mas tem alguns ativos que são assim. Ouro às vezes fica assim com beta negativo, mas não é o foco desse vídeo. A questão é que foi comprovado, existem alguns estudos que comprovam que empresas com um beta menor do que um beta pequeno, ou seja, que variam menos, tem volatilidade menor do que a média do mercado, elas acabam, contra-intuitivamente, elas acabam gerando retornos maiores. Isso porque quando tem alguma crise, alguma queda grande, essas empresas caem menos, então a recuperação delas é melhor. Porque quando você perde dinheiro, é muito mais difícil você recuperar. Se você perde 50% se você está no ativo, ele se desvaloriza 50%, você não tem que recuperar 50%, você tem que recuperar 100%, porque seu patrimônio naquele ativo diminuiu pela metade. Então, é muito importante evitar quedas grandes, investindo em ativos com beta baixo, com pouca volatilidade, você consegue evitar essas quedas e no longo prazo você tem retornos melhores. E isso é interessante porque diversas coisas que eu falei, como beta pequeno, ou seja, empresas sólidas, fluxo de caixa livre alto, comparado com o preço da empresa, o tipo de empresa que exibe essas características geralmente são empresas pagadoras de dividendos. Mas se você já viu alguns vídeos desse canal, você sabe que eu não acho que essa é uma estratégia boa, focar em investimentos por causa dos dividendos. O que acontece é que os dividendos, eles não são o objetivo final de uma boa estratégia de investimento. Eles são um indicador de que uma empresa é sólida e que gera caixa. Ou seja, o dividendo, ele pode ser um bônus, assim, ele pode ser uma coisa que acontece no meio do caminho, mas ele nunca deve ser o foco do investidor, porque ele sozinho não significa que você vai ter sucesso. Ele pode ser um indicador de uma empresa boa, mas não necessariamente. Por isso que eu não coloquei nessa lista aqui. Eu acho que é mais importante você olhar o fluxo de caixa livre e a volatilidade da empresa. E se tiver dividendo ou não, não importa. O que importa são esses outros fatores que indicam a qualidade da empresa. E eu queria finalizar esse vídeo voltando no ponto que eu falei, que essas coisas que eu falei, elas são comprovadas. Existem muitos testes com isso, de muitas décadas. Mas, conforme essas coisas vão ficando mais conhecidas, elas podem perder o valor para gerar esse resultado maior do que o mercado. Porque está todo mundo de olho nisso, todo mundo tem essas informações, e conforme o mercado vai se adaptando às novas pesquisas, às novas descobertas, essas coisas perdem o valor porque todo mundo quer se antecipar um ao outro. A questão, por exemplo, do preço-lucro não é algo
que você pode contar para você ter um bom retorno. Se você fizer um ranking das empresas com o menor preço-lucro, não significa que isso vai dar certo, vai ser melhor do que você investir simplesmente no índice. A mesma coisa com preço sobre o valor patrimonial por ação. Isso foi algo que no passado teve resultados muito bons, mas hoje é algo que praticamente sumiu. Primeiro, porque todo mundo acabou sabendo disso, ou pelo menos os grandes players, que é o que importa. Segundo, porque hoje em dia o valor patrimonial de uma empresa não é tão importante, é mais importante a inovação, às vezes um trademark que ela tem, uma patente, um branding que ela tem, a marca dela pode ser mais importante do que o patrimônio físico que ela tem, os ativos físicos. Mas aí está a questão, mesmo que essas coisas acabam perdendo o poder, é importante a gente estar sempre em cima disso, das novas pesquisas, novas descobertas, e tentando, pelo menos, usar essas coisas para descobrir boas empresas. Mesmo que a gente não consiga, em algumas vezes, superar a média do mercado, a gente está mais tranquilo investindo em empresas que a gente confia, e aí a gente pode fazer estratégias diferentes, como vender puts, vender calls, ou fazer uma estratégia combinada disso com a estratégia de momentum, que é algo que eu vou fazer um vídeo específico sobre, que é algo que foi comprovado. Faz 30 anos que tem pesquisa sobre momentum, comprovando que é uma estratégia válida para superar o mercado. E se você quiser ver esse vídeo, se inscreve aqui, deixa um comentário, porque é algo que eu acho interessante, mas é pouco discutido. É algo que beira a análise técnica, mas é algo mais para quant. E aí, se você junta isso com análise fundamentalista, eu acho que é uma estratégia muito vencedora. Eu vou entrar mais em detalhes no próximo vídeo focado só nisso. Por enquanto, espero que tenha sido útil. Deixe o seu like. Até a próxima.